Paz e graça, povo de Deus. Vamos para mais uma mensagem aqui no nosso canal. E hoje nós vamos estar vendo, à luz da Bíblia, os acontecimentos que irão anunciar a segunda vinda de Jesus Cristo. Vamos estar usando o texto de Lucas, capítulo 21, do verso 7, que diz assim: E perguntaram-lhe, dizendo, os discípulos perguntaram a Jesus: Quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Jesus respondendo no versículo 8: Vides que não vos enganeis, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vedes, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim ainda não virá. Então eles disseram: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Ou seja, os discípulos perguntaram a Jesus quais seriam os sinais que aconteceriam, que iriam prever a sua segunda volta, a segunda volta de Jesus Cristo. Jesus então fala ali aos discípulos que haveria peste, fome, grandes terremotos e rumores de guerra. Então nós olhamos nos noticiários diariamente o que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Estamos vendo a guerra entre Israel e a Palestina, que cada vez se intensifica mais, e agora a guerra já se encontra num patamar elevado, aonde outros países estão entrando para guerrear contra Israel. Aquela guerra que era somente Israel e a Palestina, agora Israel combate também ao Irã, ao Iêmen. Ou seja, as guerras se intensificam. E essa guerra já dizima mais de 2.000 mortes. Ou seja, era o que Cristo estava anunciando, falando aos discípulos, o que ia preceder, o que ia anunciar a sua segunda volta, rumores de guerra. Recentemente também, nós vimos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, guerra essa que não se findou, que até os dias atuais continuam. Ou seja, rumores de guerra, grandes revoluções, a imoralidade. Não podemos esquecer que Deus destruiu uma cidade inteira, a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu aquela cidade por conta da imoralidade que tinha tomado de conta daquele lugar. E o que nós temos visto hoje, o mundo sendo tomado pela imoralidade, pela promiscuidade. Ou seja, devemos ter cuidado e não esquecer que Deus destruiu uma nação. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por conta da imoralidade. As grandes revoluções, pestes e fome. E nós temos visto grandes pestes surgindo no mundo, a fome assolando o mundo. E Deus deixou bem claro aos discípulos que seriam esses os sinais que iam anunciar a sua segunda vinda para arrebatar a igreja do Senhor. Mas a nossa esperança é a nossa salvação. A nossa esperança é a vida eterna, nos braços do Pai. Quero deixar um texto para que você venha meditar e refletir. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar o seu nome enquanto está perto. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, e invoque-o enquanto está perto. Não perca mais tempo.
pois todos os noticiários, todos os acontecimentos nos levam a crer que é chegado o grande dia. Quando Deus dá a visão ao apóstolo João, que se levantaria um exército de 200 milhões de soldados para combater contra Israel, alguns podem até imaginar que talvez fosse uma história fictícia, mas nós que somos cristãos e cremos na palavra de Deus, nós acreditamos que levantaria um exército tão numeroso para combater contra Israel que não se podia contar. E hoje nós estamos vendo, se levanta o Irã contra Israel, o Iêmen, a Palestina e vários outros países se levantando contra Israel. Se todos esses países se unirem para pelejar contra Israel, essa palavra se cumpre. Mas a esperança nossa vem do Senhor. A nossa esperança é estar firmados e cremos na palavra que Deus nos guardará do grande dia da sua ira. E não se esqueça, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. Deus abençoe a sua vida.